Natural de São Paulo e graduado em 2011 em Medicina pela Universidade Mogi das Cruzes, Daniel Rufato dedicou-se nos 2 anos seguintes à residência médica na especialidade de cirurgia geral no Hospital Jaraguá, que o levaria, ao final deste período, a receber o título de especialista em cirurgia geral pelo MEC. Iniciou sua residência na área de cirurgia plástica no renomado Hospital dos Defeitos da Face em São Paulo, obtendo o título de especialista em cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Atualmente, atua na área da cirurgia plástica estética. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Daqui a pouquinho você vai ver aí na sua tela as nossas mídias sociais, né? O Instagram, o Facebook e principalmente o nosso canal no YouTube. Por que principalmente? Porque nesse canal que você está vendo agora, que é o canal do programa no YouTube, você pode acessar a qualquer programa já exibido. Você pode assistir novamente, de repente você perdeu, ou um tema que te interessa, você pode acessar diretamente no nosso canal no YouTube e lá você vai encontrar todos os programas já veiculados. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos o Dr. Daniel Rufato. Ele é cirurgião plástico. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Tão em moda agora, que tem aumentado muito, a cirurgia plástica aqui no Brasil. Doutor, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer receber o senhor aqui. O prazer é todo meu. Para a gente falar um pouquinho sobre a cirurgia plástica aqui no Brasil, né? Então, estamos aqui à disposição. Então, a cirurgia, a gente batia um papinho aqui antes. Acho que é um fenômeno até mundial, mas no Brasil, a gente, por morar aqui, lógico, sente mais isso agora. A cirurgia plástica parece que ela está sendo mais divulgada e mais pessoas estão se valendo da cirurgia plástica no Brasil. Quando começou efetivamente esse crescimento e quais os motivos, doutor? Eu acho que o principal crescimento começou mais ou menos há 10, 15 anos atrás, onde a cirurgia plástica em si começou a ser um pouco mais divulgada, mais popularizada, e hoje todas as classes sociais conseguem realizar uma cirurgia e, consequentemente, melhorar a sua autoestima, melhorar seu corpo. Então, em torno de 10 a 15 anos atrás. E o senhor acredita também que o custo, na década de 70, 80, era uma coisa, a cirurgia plástica era muito cara e poucos médicos faziam. Aqui no Brasil, principalmente, tinha poucas opções e era muito caro. Eu me lembro de pessoas que iam até realizar essa cirurgia no exterior, voltavam contando quanto tinha gasto e era um absurdo. Esse barateamento, o senhor acha que é um dos motivos que a cirurgia está mais popular agora e que vai continuar a crescer? Sim, com certeza. Tanto parte de operacional da cirurgia, que seria a parte de hospitalar, hoje a gente tem hospitais específicos só para cirurgia plástica, então isso diminui com certeza os custos para a cirurgia. E com um aumento do número de profissionais, consequentemente a gente tem um aumento do número de cirurgias e com isso o paciente tem um aumento para procurar os profissionais. Então, ele tem uma gama maior de profissionais, fazendo com que ele consiga realizar a cirurgia com um profissional A, B ou C e muito bem capacitado. O senhor falou de cirurgias e profissionais. Como tudo que acaba crescendo demais, às vezes tem os problemas aí no meio do caminho. E, lógico, tem bons profissionais, maus profissionais em todos os ramos de atividade. E, às vezes, pessoas até que querem se valer, se passam por médicos, se passam por cirurgiões. Quais os cuidados que a pessoa tem que tomar a partir do momento que ela fala, não, eu resolvi, eu vou fazer uma cirurgia plástica? Como ela tem que começar a proceder? Então, a primeira coisa, hoje, com todas as mídias sociais, com os acessos que a gente tem de pesquisa, a cirurgia plástica tem que ser feita por um cirurgião plástico. Hoje a gente tem o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Quer dizer, não basta ser só médico, ele precisa ser um cirurgião plástico. Precisa ser um especialista registrado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, qualquer paciente que queira realizar um procedimento, ele vai entrar no site da sociedade e vai checar se esse médico que ele passou numa consulta é um especialista ou não. Esse é o primeiro ponto para a gente poder realizar uma cirurgia segura. Então, seria procurar um especialista em cirurgia plástica.
E às vezes o problema de clínicas, doutor, que infelizmente a gente até presenciou aí casos de, principalmente na parte de lipoaspiração, naquela escultura, né? Sim. No corpo. Infelizmente, casos até de morte, porque a pessoa, às vezes, ela vai pela aparência, né? Ah, é uma clínica, falando que nessa clínica pode fazer, que não tem problema. E na parte de clínica, qual o cuidado que a pessoa tem que tomar? Então, eu penso que cirurgia plástica tem que ser, é um procedimento cirúrgico, tem todos os seus riscos iguais a qualquer outro procedimento, ele tem que ser realizado dentro de um hospital. Intercorrências num procedimento pode ocorrer. Você dentro do hospital, você consegue reverter 95% dos casos de qualquer complicação. Tem muito mais recurso, Com né? certeza. Você numa clínica, às vezes a clínica pode ter os registros, mas ela não tem a aparelhagem suficiente para realizar um atendimento de emergência. Então, é uma economia que você faz que no final pode se tornar muito caro para você. Então, primeiro ponto, cirurgião plástico. Segundo ponto é realizar dentro de um ambiente hospitalar. Aí, com certeza, você vai pensar muito na segurança para que seu procedimento não tenha nenhuma intercorrência durante o ato cirúrgico. Quer dizer, aquela história, não, a gente dá um jeitinho, isso aqui é rápido, isso aqui é simples. A pessoa tem que tomar muito cuidado mesmo. Com certeza. Acho que o jeitinho e segurança não combinam. Então, não peque na segurança. Faça tudo certinho para que sua cirurgia ocorra bem. Doutor, qual a cirurgia plástica mais procurada para efeito assim, estético hoje em dia? Tanto para homem quanto para mulher? O que preocupa mais a pessoa procurar um cirurgião? Então, hoje a cirurgia mais realizada no Brasil seria a cirurgia da inclusão da prótese de mama, né? Um segundo procedimento seria a lipoaspiração. Aí depois a gente tem cirurgias de redução de mama, cirurgias de abdômen, mas as duas principais é a prótese e a lipoaspiração. E o homem, ele perdeu mesmo esse preconceito contra a cirurgia plástica? Porque até um tempo atrás era muito difícil você encontrar um homem. Olha, eu estava pensando, vou fazer cirurgia plástica, eu vou diminuir o meu nariz, ou corrigir aqui o olho. E hoje parece ser uma coisa mais comum. Com certeza. Antigamente tinha um pouco de preconceito, o homem não se cuidava como se cuida hoje. Não só em cirurgia também, cuidar da pele. Isso é muito importante para que tenha um envelhecimento bem saudável, né? O homem, hoje, ele procura mais cirurgias de lipoaspiração, aquela cirurgia de redução das mamas, que seria a ginecomastia, cirurgia das pálpebras. Então, hoje, o homem está realizando bastante procedimentos, aumentando até gradativamente mais em relação às mulheres, né? Que elas mantêm o mesmo padrão e a mulher sempre vai realizar os procedimentos. Vamos falar um pouquinho de custo. Eu sei, lógico, cada caso é um caso, tem que ser estudado, o médico vai avaliar a hora de trabalho, o procedimento dele, mas, em média, vamos supor, um homem que resolva fazer a correção nos olhos, na pálpebra e mudar, mais ou menos o custo disso hoje, quanto seria? Então, o custo ele vai depender muito do hospital que vai ser realizado, cada hospital tem a sua tabela de valores. Mas vamos por aí em torno de uns R$10 mil, mais ou menos. Um procedimento com hospital, equipe médica. Isso já tudo, os honorários médicos, do hospital, às vezes medicamento. Pode ser um pouco mais, às vezes pode ser um pouco menos. Vai muito do profissional e do ambiente que é realizada a cirurgia. Quer dizer, por volta de uns R$10 mil um procedimento mais ou menos desse. isso. Qual é o conceito hoje do cirurgião plástico brasileiro perante o mundo? Porque, como eu falava, na década de 70, 80, era normal as pessoas irem ao exterior, à Europa, Estados Unidos, para fazer a cirurgia plástica. E hoje, qual o conceito do cirurgião brasileiro? Hoje, a gente tem a segunda maior sociedade de cirurgia plástica do mundo, a gente só está atrás da sociedade americana. E hoje o brasileiro é uma referência, o cirurgião brasileiro é uma referência em cirurgia plástica no mundo. Normalmente, a cirurgia plástica faciais, os americanos eles têm uma referência um pouco melhor, mas em relação à cirurgia corporal, o brasileiro é uma referência mundial. Tem-se ideia, já um número aproximado de quantas cirurgias plásticas são feitas no Brasil por ano? Às vezes chega a ser feito até quase 1 milhão de cirurgias por ano. 1 milhão por ano? Mais ou menos isso. Nesse número de 1 milhão, inclui-se aquela, por exemplo, a pessoa foi vítima de um acidente automobilístico, ela teve que refazer, não foi por uma vaidade, mas por uma necessidade. Já está incluso nesse 1 milhão? Sim, eu te falo as cirurgias reparadoras, toda cirurgia é uma cirurgia reparadora.
Mas aquela cirurgia que mais de cunho estético e as cirurgias de reparador, aí a gente vai entrar os traumas cirúrgicos, tratamento de queimado, reconstruções de mama, todos esses procedimentos. Doutor, hoje em dia parece que cada vez mais cedo a população, e aí eu falo até adolescentes também, procuram, né, ter esse cuidado com a estética. Ah, mas o meu nariz, a minha orelha, o meu olho, minha testa, sei lá, poderia ser assim, poderia ser do outro jeito. E às vezes os pais ficam reféns dessa situação, porque a filha ou o filho quer fazer, mas o pai ainda acha que é cedo. Quais os cuidados que os pais devem tomar? Existe uma idade, antes disso é melhor não fazer, ou isso pode acontecer a qualquer tempo? Quais os cuidados que o pai tem que ter com o filho e com a filha que decide fazer uma cirurgia plástica? Isso hoje é um grande problema por causa das mídias sociais, esses Exato. grupos de discussões. Então, os adolescentes acham que pode fazer tudo. Então, primeiro a gente tem que esperar o desenvolvimento corporal para depois a gente poder realizar qualquer procedimento, desde que tenha indicação e um bom senso. Muitas vezes esses adolescentes querem uma coisa que não há necessidade e o bom profissional vai falar, não há necessidade de fazer. E tem algumas cirurgias que podem ser feitas mais cedo, principalmente cirurgias de orelha, de orelhinha abano. Por causa hoje as crianças sofrem muito bullying na escola, então a partir dos 5, 6 anos você já pode fazer, mas o restante, o ideal seria esperar pelo menos aos 18 anos para ter uma maturação esse desenvolvimento corporal. Isso, com certeza. E até para, de repente, o adolescente saber se é aquilo mesmo que ele quer, né? Sim, porque toda cirurgia vai ter um corte menor ou não, e ela vai ter que saber conviver com isso. Então, mesmo o adolescente, ele precisa ter essa ideia para ter essa maturidade para ter um resultado excelente depois. Uma curiosidade, como é feito o approach, assim, a aproximação do cliente médico? Porque eu acho que deve acontecer muitas situações como essa. De repente chega o cliente e fala, não, doutor, eu quero que o senhor tire aqui, quero que aumente aqui, isso aqui tem que puxar, isso aqui tem que fechar. E é lógico, o profissional, ele vai escutar o cliente, mas ele tem que pensar na responsabilidade dele, técnica, Sim, né? Claro. Da saúde do cliente, se dá para fazer ou não. Como é feito esse envolvimento cliente-médico até se chegar a um bom termo? Isso aqui, tudo que você pediu, não vai dar para fazer agora, ou não dá para fazer nunca, dá para fazer uma parte. Como é feito, doutor? Aí entra muito bom senso do médico, né? Após fazer a avaliação, a gente vai escutar tudo que o paciente quer, aí a gente vai ver se o que ele quer é viável ou não. Às vezes ele quer que realize um procedimento que a gente sabe que não vai ter o resultado que ele quer. Então, a função é explicar para o paciente que esse procedimento ou outro procedimento não vai atingir o resultado que ele está esperando. O paciente, eu quero fazer, aí tende o médico a falar, eu faço ou não faço. Porque uma cirurgia bem indicada, com certeza o resultado vai ser satisfatório. Uma cirurgia mal indicada, com certeza o resultado não atingindo os objetivos do paciente, aí você vai criar um problema para você e para o paciente também. Aí, exata a sequência da pergunta seria essa. Numa hipótese dessa, o paciente, ou a mulher, ou o homem, de repente olha e fala, não, mas não é isso que eu queria, eu não gostei, eu não concordo, mas aí já está feito, né? Sim. Por isso que a gente tem que tentar, ao máximo, ter esse feeling para não fazer um procedimento que vai desagradar o paciente. Então, e se depois o paciente não ficou satisfeito, a gente tem que avaliar. O porquê não ficou satisfeito? Foi porque a cirurgia foi mal feita? Ou porque realmente as condições do paciente não permitiam que a gente atingisse um objetivo maior? O paciente, bom senso, bem orientado, ele vai entender. Às vezes, um procedimento só a gente não consegue resolver o desejo do paciente. Então, você vai fazer procedimentos complementares, às vezes nem cirúrgicos, às vezes alguns procedimentos clínicos, onde a gente vai conseguir melhorar o aspecto e deixar o paciente feliz. O aspecto psicológico é importante, porque às vezes a pessoa ela acha que ela precisa corrigir alguma coisa, ou ela resolve corrigir alguma coisa, mas na verdade não teria necessidade de ser feito aquilo naquele momento. Esse aspecto psicológico da pessoa é difícil de ser tratado. Quando a pessoa procura o cirurgião, ela já está decidida, eu vou fazer a cirurgia? Às vezes é uma pergunta muito importante, porque às vezes o paciente ele está com algum problema particular, pessoal, e ele sempre quis fazer a cirurgia. Então ele acha que fazendo a cirurgia, vamos supor, uma redução de mama, vai resolver a vida inteira dele. Então a gente tem que ir
conversando, tentando tirar algumas coisas do paciente, para a gente tentar chegar, para ter esse feeling e falar, a gente vai fazer a cirurgia, mas os seus problemas não vão ser resolvidos com a cirurgia. Às vezes o paciente fica, não gostei da cirurgia, não melhorou isso na minha vida. Fala, a cirurgia é para melhorar o seu corpo, não a sua vida no trabalho, a vida pessoal. Então, tudo isso a gente tem que juntar para depois não ter nenhum problema junto a esse paciente. Porque às vezes a pessoa pode pôr na cabeça, não, eu tenho tal problema porque eu sou gordo, Sim. porque o meu olho é feio, porque minha boca é torta. E, na verdade, não corresponde à realidade. Com certeza. Mas a pessoa acha que resolvendo aquilo, todo o resto vem... Todo o resto vai ser resolvido. Vem vai na consequência daquilo, mas muitas vezes não acontece e a pessoa tem que estar preparada para isso. Sim, com certeza. E a função do médico, antes da cirurgia, explicar tudo isso e deixar o paciente bem ciente, para depois não causar um problema para os dois, né? O senhor falava dos riscos, né? Por isso que seria sempre bom se fazer num hospital, etc. Parece que algumas cirurgias, eu não sei porquê, né? O leigo, eu me incluo como leigo e a maioria da população, parece que a gente já tem um conceito que fala, não, olha, cirurgia plástica não é problema, é facilzinho, é fácil, não vai ter nenhuma complicação. E às vezes até as pessoas que fazem a redução do estômago também acham, eu estou gordo, eu vou fazer essa cirurgia aí que eu vou ficar magro, isso daí qualquer um faz, isso daí é uma coisa fácil. E na verdade, a gente sabe que toda cirurgia, como o senhor falou, envolve o risco. Eu queria que o senhor explicasse ao telespectador o risco, quando a gente fala do risco da cirurgia, o que é? Então, o risco da cirurgia, num procedimento cirúrgico como a cirurgia plástica, a gente tem o procedimento de anestesia. Então, a anestesia, por mais segura que seja hoje, o paciente pode ter alergia a alguma medicação, realizar um procedimento alérgico que pode até gerar uma parada cardíaca, pode acontecer. E os riscos do ato cirúrgico. São cirurgias longas, não são cirurgias rápidas. Então, em todo esse procedimento, a gente pode ter o risco de ter uma infecção, o risco que a gente pode desenvolver por alterações durante o processo cirúrgico. Não ao ato do cirurgião, mas ao ato da cirurgia. Uma trombose, uma embolia. Então, tudo isso são riscos que pode ocorrer não só a cirurgia plástica, mas a qualquer procedimento. Então, por isso, o paciente tem que estar ciente que ele está realizando um procedimento cirúrgico que tem seus riscos e também, principalmente, o pós-operatório também é de extrema importância, porque às vezes o paciente não se cuida no pós-operatório e compromete todo o procedimento. E o pós-operatório, principalmente envolvendo essa parte de estética, são cuidados que a pessoa toma e não é uma coisa rápida assim, depois de 3 dias você está liberado, tá ok. A pessoa tem que estar ciente disso também, que existe esse pós-operatório, com certeza, que é uma fase delicada também. Sim, com certeza, é de principal, porque se o paciente fizer um esforço, você pode abrir um ponto, você pode começar a acumular líquido, até ter um sangramento. Isso, aqueles 10, 15 dias que a gente combinou de repouso, se tornam 1, 2 meses. Então, é de extrema importância. E a pessoa tem que avaliar também, né? Quem pode ter esse repouso? Às vezes, sim, de repente, com certeza. 15 dias, 1 mês, 2 meses. E não adianta a pessoa tentar abreviar, porque o problema vai ser maior, né? Vai ser, com certeza. Vai piorar cada vez mais, aí depois complica tudo. Aí depois fala a culpa é do cirurgião. Mas o paciente mesmo que não faz o repouso, aí ele pode ter consequências bem sérias. As primeiras plásticas, pelo menos aqui eu me recordo, doutor, cirurgia plástica, eram as mulheres que faziam, que quando já atingiam uma certa idade, chegavam à conclusão que tinha que tirar a ruga, né, que tinha que dar uma geral no rosto, deixar mais bonito, mais esticado. Essa ainda é a preferência das mulheres? Hoje a gente tem mais ou menos certas cirurgias em relação à faixa etária, né? Então a gente pega o pessoal mais jovem, principais cirurgias, lipoaspiração, cirurgia de prótese e cirurgias de rosto como orelha em abano e cirurgias de narizes. O senhor fala o pessoal mais jovem, esse mais jovem é Vamos por até os faixa etária? 30, 35 anos. Então, né? até os 30, o mais procurado é isso. Isso. A gente põe dos 30 até os 40, 45, devido a ser um período pós-gestações, cirurgias de recuperação de mama, mamoplastia redutora e as cirurgias de abdômen. E após os 50 anos, aí sim a gente começa aquelas cirurgias seria o facelifting, de tratar
a flacidez do rosto, a cirurgia da pálpebra para tirar os excessos de pele. Então, são mais ou menos, as faixas etárias, elas têm mais ou menos as principais cirurgias procuradas. Doutor, e a história do Botox? Muita gente aderiu, uns se arrependem, outros não. Isso popularizou bastante também, sim, né? Com certeza. Como ele funciona? Quais os cuidados? Como a pessoa deve proceder? Então, o Botox ele é um grande aliado tanto dos cirurgiões como dos dermatologistas, né? A função dele é para paralisar a função da musculatura. Então, ele vai evitar que a musculatura tenha uma contração. O que forma nessas rugas? A contração do músculo. Quanto mais forte for o músculo, mais ele vai contrair e mais vai formar aquelas rugas. Então, a toxina botulínica ela veio para paralisar. Então, ela tem uma ação entre 3 e 6 meses, onde o paciente não vai movimentar no local onde foi aplicado. Então, ele vai evitar que forme aquelas rugas dinâmicas, que é a ruga do movimento. Se ele já tiver aquelas rugas, aquelas marcas, o Botox ele não vai ter ação. Aí a gente vai ter que partir para outro tipo de procedimento. Quer dizer, isso não reverte, já tem e vai continuar, Formou só através rugas, de uma cirurgia. Isso. Ou até alguns tratamentos clínicos como preenchedores, como laser, isso pode ajudar. Mas o Botox ele revolucionou o tratamento das rugas dinâmicas. Quer dizer, vale a pena se a pessoa é mais uma prevenção. Uma prevenção e quando as rugas já estão formadas, também você pode fazer. Ele tem uma característica muito importante que é o quê? Quanto mais forte for a ruga, mais vai formar os vincos na pele. A pessoa que pratica muito esporte, ela tende a ter uma pele mais enrugada? Tende a ter uma pele mais enrugada por 2 fatores. Primeiro, ela desenvolve mais a parte da musculatura, então já vai formar mais. E a pessoa esportivamente ativa, ela tem menos gordura no corpo. Então, quanto mais fina for a pele, mais vai aparecer as rugas. Aí que o Botox ele age para que não apareça tanto essas rugas. E ele tem uma característica importante, que quanto a gente vai fazendo a toxina, a gente vai ficar aí de 3 a 6 meses com esse músculo paralisado. Então, a hora que acabar esse efeito, o músculo já não vai ter a mesma força. Ele perdeu 10, 20% da força. Então, as rugas que vão formar já são menores. Então, teoricamente, as pessoas estão começando a fazer mais cedo para prevenir a formação das rugas. Eu perguntei isso ao senhor porque eu reparo, às vezes, em pessoa, principalmente aqueles atletas que fazem levantamento de peso, Sim. etc. Você olha, são pessoas com 20 e poucos anos, mas já tem Se você olhar para o rosto da pessoa, aparenta ter bem mais idade. Então, com certeza. Qualquer esporte de alto rendimento não faz bem à saúde, né? Porque ele leva o corpo ao limite, então já não é uma coisa muito saudável. Eu entrevistei uma época o doutor Nuno Cobra, e ele sempre falou isso daí. Na primeira vez que ele falou, achei estranho, depois outros médicos também falaram. O esporte profissional faz mal à saúde. Faz mal. E muita gente acha o contrário. Sim. Não, imagina um atleta. Não, o esporte profissional, quer seja futebol, basquete, vôlei, atletismo, ele faz mal à saúde. Com certeza. Só a gente vê esses atletas de luta, quando eles vão atingir o peso, desidratar, tem muitos que acabam parando no hospital com problemas graves. Então, isso daí a gente já vê que não é uma coisa muito saudável. Doutor, a história não sei se incluiria também a cirurgia plástica, mas o problema capilar, que parece que cada vez mais vem afetando aí, principalmente os homens, né? Essa parte estética preocupa muito o homem hoje em dia? Ah, com certeza. Aí a gente já inverte aquele quadro. O tratamento capilar, 95% é realizado no público masculino. 5% normalmente no público feminino. Porque geneticamente a mulher ela tem menor propensão a ser calva, se quer? Sim, com certeza. A chance, por causa dos hormônios, ela é bem menor. Às vezes é por alguma alteração hormonal, às vezes até por alguma patologia, mas com certeza 95% são os homens. E como os cuidados também do homem que procura para essa estética capilar? Quais os cuidados que ele deve tomar? Os cuidados é como qualquer outro procedimento cirúrgico. Então, ele vai ter as orientações e, principalmente, é muito importante tomar esse cuidado, seguir sempre as orientações do profissional que realizou,
porque caso você não siga, você pode perder uma boa parte desses implantes que foram feitos, né? É porque antigamente era comum o caso, a pessoa falava, olha, eu fiz implante, na hora ficava lá, né, bonito, cobria tudo, depois de um tempo caía de novo. Parece que hoje não, é mais duradouro, né? Antigamente era feito por tufos, né? Então você pegava um pedacinho, tirava e colocava, então você colocava 5, 6, 10 fios de uma vez. E normalmente não é todos os fios que conseguia o processo de cicatrização. Hoje é feito fio a fio. Então você vai colocando fio por fio, então a capacidade desse fio de cicatrizar e implantar de uma forma perfeita aonde foi colocado é muito maior. Então você tem um resultado muito melhor do que você tinha 10, 15 anos atrás. E a tecnologia hoje em dia vai melhorando cada vez mais. Mas então deve ser um processo bem demorado, né? Sim, é uma cirurgia que chega a demorar 5, 6 horas mais ou menos. Porque para fazer por fio, nós temos milhões, né, de fios de cabelo. Tanto não é um profissional, é uma equipe onde você tem 3, 4 pessoas cortando fio por fio, separando um fio maior, um fio menor, de acordo com o local onde você vai colocar, aí sim você vai implantando o ângulo para você ter uma reconstrução perfeita depois. Vamos falar um pouquinho sobre as dicas de prevenção, principalmente para a pele. Quais os cuidados que a pessoa tem que tomar para evitar ou postergar ao máximo o aparecimento de rugas ou de problemas na pele? O principal vilão da pele é o sol. O sol. Então, protetor solar, hoje a gente tem dezenas de protetor no comércio, então usar um protetor solar, usar um hidratante e beber muita água, ter uma saúde saudável, estar num ambiente saudável, comer bem, exercício físico. Então, tudo que você fizer de uma forma dosada vai melhorando para você ter um envelhecimento saudável. E hoje, com os tratamentos clínicos que a gente tem, principalmente as cirurgias faciais, como você já comentou, a gente está aumentando a idade dos pacientes para realizar. Então, hoje, você tendo uma vida saudável, com certeza, você vai ter, quando for realizar um procedimento, já não é um procedimento tão grande para a gente conseguir ter um resultado melhor. Doutor, nosso tempo está acabando, eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui. Queria deixar à vontade algum recado que o senhor queira passar, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Bom, é um prazer ter ficado aqui esse tempo com vocês, conversando, e espero ter ajudado. Então, lembre, cirurgia plástica é sempre com o cirurgião plástico. Pense sempre primeiro na segurança e depois no preço da cirurgia. Então, muito obrigado e espero ter ajudado. É um prazer receber o senhor aqui. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.